Bom, vamos falar de Dark. A terceira temporada da série tá para sair, daqui a menos de um mês a gente já vai ter acesso a ela. E existem algumas teorias interessantes que a gente pode discutir até lá. Tem uma teoria que tem a ver com uma síndrome genética, né, que provavelmente é abordada na série, que ela é uma teoria antiga, ela não é recente. Depois da primeira temporada de Dark, eu já vi alguns canais do YouTube conversarem sobre essa hipótese, etc. Ela não teve muita força, só que recentemente o canal da Moon Talk, que é a Amanda e o Renan, que é um excelente canal de análise de Dark. Se vocês não conhecem, tem que ir atrás. Ressuscitou essa teoria, porque o trailer da terceira temporada deu pra gente mais uma evidência a favor dessa hipótese. O que acontece é que essa hipótese ela permeia assuntos um pouco complexos, né? Ela fala de genética de uma forma bem aprofundada. E é necessário que a gente adentre nesse assunto para entender exatamente que substratos a gente pode tirar dele para entender melhor Dark. Dark não para de falar pra gente que tá tudo conectado. E não seria diferente entre os personagens e entre as famílias, né? Não é por um acaso que o Adam tem lá na parede dele um mural com as 4 famílias principais, mostrando que existe uma relação entre elas e que para a gente entender os segredos de Dark a gente precisa entender essa relação. Essa teoria pode ajudar muito a esclarecer algumas coisas com relação aos relacionamentos entre esses personagens. Existem várias hipóteses dos fãs de que todos os personagens de Dark fazem parte de uma mesma família, ou pelo menos os principais, né? O que é uma hipótese interessante, mas ela não tem uma base ou uma evidência tão robusta nos fatos de Dark, a não ser algumas falas que os narradores sempre falam. Essa teoria dá essa evidência pra gente. Essa teoria ela é bem clara, ela mostra claramente qual é a possível relação entre os personagens. Ajuda a gente até a entender melhor qual seria a árvore genealógica dessa série, que é tudo bem complexo, né, com relação a isso. Talvez a parte mais complexa da série seja essa, até pela quantidade de personagens que tem. Eu vou precisar dar algumas informações para vocês sobre genética para que a gente entenda melhor sobre o que essa síndrome se trata e que luz ela pode dar para a gente sobre os personagens de Dark e sobre os mistérios que cercam essa série. Essa síndrome ela é chamada de síndrome de Waldenburg. Eu não tenho certeza se é assim que se pronuncia. Se alguém souber pronunciar melhor, pode me falar aí embaixo. Essa síndrome genética, ela tem várias características, né? A expressão fenotípica dela é muito diversa, como todas as síndromes. Esse é o conceito de síndrome, né? Só que 3 dessas características e as 3 características mais comuns encontradas nessa síndrome são surdez, heterocromia e uma mecha branca no cabelo. E aí você já entende por que a gente está falando sobre essa síndrome num vídeo sobre Dark, né? A gente tem 3 personagens, cada um com essa característica muito bem demonstrada, né? Muito clara. A Elizabeth, que tem surdez, a Cláudia, que tem heterocromia, e a Jana, que é a mãe do Yurik e do Mads. Ela tem uma mecha branca do topete do cabelo. Ok. Vocês podem pensar assim, nossa, mas pode ser que não tenha nenhuma relação. Pode ser. Mas tem muita coincidência envolvida nessa história. Eu vou começar a mostrar para vocês algumas. Então, a primeira coisa que vocês têm que saber é que é uma doença oculodermato-auditiva, né? É uma síndrome que ela tem interferência em questões de pigmentação, tanto do cabelo, como da pele, como do olho, e em questão de audição. A perda da audição ela também tem a ver com pigmentação, tá? Uma falta de pigmentação no ouvido interno. Por mais que pareça que não tem relação nenhuma, mas tem. Eu ainda vou explicar para vocês no final por que essas características dessa síndrome parecem, à primeira olhada, serem tão diversas e tão diferentes entre si, parece que não fazem parte da mesma síndrome, mas que na verdade tem um sentido nisso, tá? A primeiro momento a gente olha e diz, nossa, surdez, olhos de cores diferentes e uma mecha branca no cabelo. E essas relações, então, essas características que aparentemente não têm relação nenhuma entre si fazem parte de uma mesma síndrome? Sim.
e tem uma justificativa para isso, a gente chega lá. Bom, deixa eu mostrar para vocês o primeiro artigo científico que eu queria mostrar sobre essa síndrome. Deem uma olhada nessa descrição. Fala que a síndrome de Odeberg é uma doença rara, né, caracterizada pela surdez neurosensorial e associada a alguns defeitos pigmentares. A gente vai falar bem profundamente desses defeitos porque talvez tenha a ver com outros personagens dessa série, não só as 3 que foram mencionadas no início. É um distúrbio congênito muito raro, com expressão clínica variável e impressionante, caracterizada por anormalidades pigmentares no cabelo, uma mecha branca do cabelo, envelhecimento prematuro, alterações pigmentares da íris, como heterocromia e homocromia irídeis, a gente vai comentar melhor sobre isso, surdez neurosensorial e uma doença que tem a ver com alteração intestinal. Isso vai ser importante lá na frente, quando a gente falar de um outro personagem, tá? Bom, uma coisa que reforça essa hipótese é o fato da Jana, da mãe do Yuri, que ter aparecido muito nova já com essa mancha, né? Já com essa... aparecer muito nova já com essa mecha branca no cabelo. E é exatamente na parte frontal, que é uma característica clássica da síndrome de Odeberg. Quando a gente viu a Jana com mecha já mais idosa e na idade adulta, poderia não significar nada, né? É uma coisa comum de acontecer nessas idades. Mas ela aparece em 1954, se eu não me engano, ou 1953, já com a mecha branca no cabelo, como vocês podem ver aí na foto. Isso significa alguma coisa, né? Não é comum que uma criança com essa idade tenha uma mecha branca no cabelo. Isso sozinho não traria nenhuma evidência forte pra gente, mas o fato da Elizabeth ser surda e da Cláudia ter heterocromia e elas fazerem parte da mesma série, dificilmente não quer dizer alguma coisa, né? A gente tem que olhar mais para isso. Ok, o ponto aqui é, muito provavelmente elas são parentes, né? Imagina 3 famílias distintas terem características de uma síndrome genética super rara e isso não ter nenhuma ligação entre si? E cada uma delas é de uma família diferente, né, das 4 principais. Isso também é bem interessante, a gente vai conversar sobre isso mais tarde. E até agora na série, teoricamente, elas não têm nenhuma relação familiar, né, que a gente saiba. Deixa eu mostrar um outro artigo para vocês. Esse artigo aqui fala, né, que essa síndrome, né, a AWS, é um distúrbio auditivo pigmentar não progressivo. A gente vai conversar mais na frente sobre essa questão de não ser progressivo, que tem a ver, né, com perda auditiva, com distúrbios pigmentares de íris, cabelo e pele, junto com distopia cantórica. Eu vou explicar para vocês o que é distopia cantórica, tem a ver com a distância entre os olhos. Eu vou falar disso quando a gente falar de outro personagem. E os indivíduos afetados têm o maior risco de fenda labial e palatina. E é aí que entra o trailer. Aquele personagem novo que aparece no trailer, né, que aparece em 3 versões dele mesmo, ele aparentemente tem lábio leporino. A primeira vez que eu vi o trailer, eu achei que era uma cicatriz. Eu não pensei na possibilidade de lábio leporino, porque pela minha profissão, eu convivo muito, por causa da minha profissão, eu convivo muito com pessoas com lábio leporino, e não parece um lábio leporino. Porém, depois eu pensando, entendi que eles não contrataram atores que têm lábio leporino de verdade, né? Então, aquele lábio leporino foi feito com maquiagem. Então, não tem sentido a gente analisar que aquilo não parece um lábio leporino real, porque aquilo foi feito com maquiagem. Então, aquilo pode ter sido mais próximo que eles chegaram de um lábio leporino. Então, pode ser que esse personagem novo, que a gente não sabe o nome, nem sabe quem também tem uma relação familiar com a Jana, com a Cláudia, com a Elizabeth e, consequentemente, com vários outros personagens que descenderam delas. A gente também vai discutir isso. Uma coisa importante, gente, sobre essa síndrome é o seguinte. Essa síndrome, ela é o que a gente chama de autossômica dominante. O que é uma síndrome autossômica dominante? É uma síndrome que ela tá num cromossomo não sexual, por isso que a gente chama de autossômica, né? A gente tem basicamente 23 pares de cromossomos.
22 desses 23 são autossômicos, ou seja, são não sexuais. E o 23º dá pra gente o nosso sexo biológico, né? Ou XX ou XY. Tem outras possibilidades, mas isso não vem ao caso. Os estudos mostram que muito provavelmente essa síndrome está no cromossomo 2. Ok. O fato dela ser dominante, né, autossômica dominante, significa o quê? Os cromossomos, eles vêm em duas fitinhas, né, dois alelos. Uma necessariamente eu herdo do meu pai e o outro necessariamente eu herdo da minha mãe. Quando uma doença é autossômica dominante, significa que eu só preciso de herdar de um deles, o gene, o cromossomo que tem aquele gene, né, que é responsável por essa síndrome, para eu poder expressá-la, né? Então aqui já tem várias questões interessantes para a gente entender. Primeiro, as doenças autossômicas dominantes, elas não pulam gerações, tá? Então, existe uma alta probabilidade estatística de todas as gerações conterem pessoas que têm a síndrome. Outro ponto as pessoas que têm essa síndrome não precisaram ter a mãe e o pai com a síndrome. Essas são as recessivas, né? Como a síndrome de Waardenburg é dominante, então eu só preciso que ou meu pai ou minha mãe tenham um cromossomo com aquele gene. Beleza. Aí, a gente pode se perguntar uma coisa. Vocês podem estar com uma dúvida. Se todo mundo, se todas as gerações precisam necessariamente ter o gene, né, tem o gene, e se ele é dominante, necessariamente as características fenotípicas desse gene são expressas, tem um erro aí. Porque não são todos os personagens principais que expressam as características dessa síndrome. Pois é. Aparentemente, os produtores, os escritores pensaram em tudo. Porque a síndrome de Waardenburg, ela tem uma diferença, ela tem uma especificidade. Ela tem uma expressão e uma penetrância muito variável. O que isso significa em genética? Significa que enquanto uma pessoa pode ter o gene para a síndrome e apresentar 10 das características da síndrome, outra, de uma mesma família, pode apresentar 8, outra 5, outra 3, outra 1. Então, não é porque a gente não percebe a síndrome sendo expressa fenotipicamente em todos os personagens da série que tem alguma coisa errada com a teoria. Pelo contrário, muito provavelmente eles escolheram uma síndrome assim, porque senão eles tinham que fazer com que todos os personagens tivessem uma alteração óbvia. E aí a gente ia perceber de cara. E outra coisa, algumas características dessa síndrome são menos óbvias do que essas 3 que eu comecei citando. A gente vai discuti-las, tá? Por exemplo, uma característica dessa síndrome é a base do nariz larga. Eu tenho a base do nariz larga e não tenho essa síndrome nem ninguém da minha família. Então, essa característica é muito fácil de você ter um personagem com ela e isso não vai ser nada que chame a atenção de quem está assistindo, né? Então, tem várias questões aí envolvidas. Olhos muito azuis é uma outra característica fenotípica dessa síndrome. Também muito fácil de passar despercebido, né? Uma dúvida que vocês podem ter é o seguinte. Como que várias pessoas de diferentes famílias, né, têm cada uma característica da síndrome. Isso acontece muito na síndrome de Waardenburg. Deixa eu mostrar esse artigo para vocês. Olha só o que esse artigo fala. Mostra alta variabilidade na expressividade dentro das famílias e diferentes penetrâncias. Já expliquei isso, né? Outra, olha só. A síndrome é herdada como dominante, mas os indivíduos afetados não têm necessariamente todas as características citadas. Então, uma dúvida que eu sempre vejo quando alguém discute essa síndrome mas que coisa esquisita dizer que a Cláudia tem uma característica, a Elizabeth tem outra, a Jana tem outro. Uma síndrome, ela é demonstrada no indivíduo afetado como um todo, né? Não a síndrome de Waardenburg. A síndrome de Waardenburg pode ser exatamente dessa forma. Um exemplo. Peguei um artigo que fez um estudo de caso familiar
E é o seguinte, a avó materna, ela tinha hipopigmentação. Hipopigmentação também é uma característica bem clássica dessa síndrome, né? Os pelos sem cor, até uma aparência de albino, sardas marrons no rosto e etc. E se vocês forem muito fãs de Dark, vocês já pensaram em um personagem que se encaixa completamente nessa definição, mas a gente chega lá. Então a mãe, a avó, né, apresentava hipopigmentação na pele, a mãe tinha perda auditiva e a filha tinha a mecha no cabelo branca e a base do nariz larga. Então, numa mesma família, 3 gerações diferentes com uma expressão fenotípica completamente distinta entre si. Né? Isso realmente não é um problema na síndrome de Waardenburg. É isso que faz a síndrome ser tão curiosa. Né? O fato das pessoas expressarem as características dessa síndrome de uma forma tão diferente. Beleza. Alguns artigos que eu vou colocar agora na tela que mostram como a síndrome de Waardenburg pode ter a ver com lábio leporino. Ó. Esse daqui é um de 87, esse daqui é outro que descreve uma criança de 18 meses que tinha perda auditiva e que também apresentava fissura labial bilateral, então existe essa possibilidade. Porém, o lábio leporino, ele não é tão clássico assim dentro da síndrome de Waardenburg, até porque lábio leporino, ele é uma característica muito comum em síndromes genéticas, geralmente, né? Porém, as 3 personagens que a gente conheceu desde o primeiro episódio, desde a primeira temporada, apresentam justamente as 3 características mais comuns dessa síndrome. Então, não só nós temos Cláudia, Jana e Elizabeth, cada uma com uma característica da síndrome de Waardenburg, como a gente tem as 3 características mais comuns dessa síndrome. Então, realmente é muito difícil que seja só coincidência. O que acontece? A perda auditiva, né, o sintoma clínico mais evidente, ele está presente em cerca de 75% a 90% dos casos. A heterocromia está presente em cerca de 33% dos casos, também é bastante comum. E o topete branco, né, que é chamado de poliose, se encontra, né, em 30% dos casos. Então, são as 3 características mais comumente vistas, né, que são mais clássicas dessa síndrome. Ok, eu quero só deixar claro que tem mais uma que é muito comum, tá? Que é a questão das sardas. Também tem numa porcentagem bem grande de indivíduos afetados. Entendendo isso tudo, eu quero fazer a gente ter uma reflexão. A gente tem 3 personagens que com certeza, se essa teoria estiver certa, estão ali para falar pra gente que essa síndrome existe e que as famílias estão todas interconectadas sanguineamente. Ok. Essas 3 personagens, porque eu vou falar de vários outros personagens que provavelmente também expressam características da síndrome, mas certeza mesmo a gente só tem dessas 3. Até o lábio leporino a gente não tem certeza porque não é uma característica tão clássica dessa síndrome. Mas o topete branco, a perda sensorial auditiva e a heterocromia são. Então, 3 delas a gente tem absoluta certeza. Vamos pensar um pouquinho sobre essas 3 personagens. Quem inicia essa série, porque a gente tem que falar de início nessa série sempre com aspas, né? Porque ninguém sabe onde começa, onde finaliza, enfim. A primeira coisa importante que acontece na série é o sumiço do Mikkel, lá no primeiro episódio. Quando ele some, a gente tem representantes das 4 famílias, né? São os adolescentes das famílias. Esses personagens, eles são os principais, né, de Dark. Apesar de ser difícil falar assim, porque Dark não tem exatamente personagens principais, são vários, né? Mas a gente tem representantes de todas, né? A gente tem lá a Francisca, que é dos Doppler. A gente tem o Jonas, representando os Canwald. Gente, desculpem o jeito que eu falo, tá? O Magnus e a Marta, que são dos Nielsen. E a gente tem... Tô esquecendo de alguma família. O Bartosz, que é Tidman. Beleza. Dentro dessas 3 personagens que claramente expressam características fenotípicas da síndrome,
elas têm o mesmo papel em cada família. Elas são avós desses adolescentes, que são os personagens principais de Dark. A Jana é a avó do Magnus e da Marta. A Elizabeth, curiosamente, é a avó da Francisca. E irmã também, mas ok. E a Cláudia é a avó do Bartosz. E aí eu fiz essa imagem que eu vou mostrar agora para vocês. Com essa ideia, né? Todas as três que claramente expressam as características dessa síndrome têm a mesma posição, né, dentro de cada família. E aí a gente não tem a do Jonas, a pessoa que representaria a família Kenwald. Ok. E aí eu coloquei uma interrogação, porque aqui a gente já pode teorizar bastante. Quem são os avós do Jonas, né? Por parte de pai, é Yurik e Catarina. Aparentemente, Yurik e a Catarina não expressam, pelo menos não de forma óbvia, as características dessa síndrome, né? Eu já deixei claro para vocês que isso não significa necessariamente que eles não têm, porque as características são bem diversas. E eu ainda vou citar elas aqui no vídeo, porque vai ser importante. Por parte de mãe, a mãe da Hannah, a gente não sabe quem é, né? E se a gente seguir a ordem dessas personagens, é uma avó e não um avô. Existe a possibilidade de ser o avô, por isso que eu fui atrás de assistir de novo a série pela 10ª vez. E analisei as características, né, estéticas do pai da Hannah e nada me levou a acreditar que ele expressa alguma característica próxima da síndrome. Então, muito provavelmente, é a mãe da Hannah. E aí eu quero mostrar um outro artigo para vocês, dê uma olhada nisso. É um artigo que ele fala o seguinte: descobrimos que o gene da Walter Berg era transmitido pelas mães com mais frequência do que pelos pais. O que corrobora mais ainda nossa hipótese de que essa série realmente trata dessa síndrome, né? Pelo menos um dos milhões de aspectos que ela trata. Eu falei para vocês que essa síndrome, ela tem várias características possíveis, né? E eu quero citar para vocês quais são as outras. Ou pelo menos as mais comuns, né? A gente tem, além da surdez sensorial, a gente tem base nasal larga e proeminente. Essa característica não ajuda muito, porque é muito fácil você ter uma base nasal larga e proeminente. Inclusive, quase todos os personagens da série têm. Porque eu fui pesquisar e é muito difícil isso aqui querer dizer alguma coisa. Mas se todos os personagens da série são da mesma família, faz sentido que o que não tenha azul, o olho muito azul, tenha pelo menos o nariz largo. Eu chego lá. Heterocromia, já comentei. Pigmentação cutânea, principalmente sardas marrons. E aí a gente já pode pensar numa personagem, que é essa aí que tá na tela. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. É muito fácil a gente se perder dentro das evidências de uma teoria, porque a gente pode cair no viés de confirmação. Então eu tomei muito cuidado com isso. Eu pensei que algumas dessas características eram tão comuns na população em geral que era difícil dizer se estavam falando sobre a síndrome ou não. Então, o que foi que eu fiz? Eu analisei os personagens que expressavam alguma característica dessa em todos os atores que faziam esse personagem. Porque, por exemplo, eu vou dar o exemplo do Yurik. O personagem que faz o Yurik adolescente, ele tem os olhos um pouco distantes, que representam essa característica aqui, que eu comentei no começo do vídeo que eu ia falar sobre ela para vocês, que é a distopia cantórica, tá? A distopia cantórica é quando a gente tem os olhos um pouco separados, tá? Um pouco mais que o normal, né? Só que o ator que faz o Yurik mais velho não tem isso, então eu entendi que isso não seria relevante, né? É só uma característica do ator. E isso não quer dizer necessariamente alguma coisa. Mas a questão da Hannah não, né? A questão da Hannah pegaram duas atrizes que têm várias sardas marrons pelo rosto. Então isso pode querer dizer alguma coisa sim. Que mais? Tá? Íris azul intensa. É uma outra característica dessa síndrome. E aí a gente tem o Magnus com uma íris bastante clara, né? Um azul intenso, como dá para ser dito.
Outra questão, o topete branco já foi falado. A hipertricose de sobrancelha, isso aqui é interessante. A hipertricose de sobrancelha é quando você tem a parte medial da sua sobrancelha muito espessa e depois ela vai afinando um pouquinho, beleza? Guardem essa informação. Outra questão é a pitose palpebral, que é a pálpebra cair um pouco sobre o canto do seu olho. Outra questão são os sinais de certos traços de albinismo, né? Como eu falei, pelos muito claros e etc. Sardas mais claras pelo rosto, que a gente chama de hipopigmentação. E outra questão são sintomas neurológicos. Sintoma neurológico é uma coisa muito ampla, né? Muita coisa é sintoma neurológico. Então, eu fui pesquisar quais são exatamente os sintomas neurológicos dessa doença. E aí eu encontrei uma coisa. Eu encontrei que o principal sintoma ou a principal condição que advém dessa doença, e que é neurológica, é a polineuropatia desmielinizante. O que acontece? Eu falei para vocês lá no começo que essa síndrome ela não é progressiva. Verdade. Só que quando eu tenho uma síndrome que não é progressiva, mas que ela tem alguns sinais e sintomas neurológicos de doenças progressivas, esses sinais e sintomas podem ser progressivos por si. E a desmielinização é uma, né? Essas doenças desmielinizantes é quando você vai perdendo essa capa, né, de mielina que fica em volta dos axônios dos seus neurônios, e isso tem consequências muito diversas, né, dependendo de onde é essa perda de mielina. No caso dessa situação, né, que advém da síndrome de Oderberg, ou que muitas vezes acontece nessa síndrome, eu tenho a desmielinização do sistema nervoso periférico, que são os gânglios e os nervos, né? Então, basicamente, a consequência disso são alterações motoras. Quem que vocês lembram que tem alterações motoras claras? E provavelmente progressiva, porque ele começa andando numa bengala, né? A gente vê ele lá pelos seus 35, 40 anos e bem mais velho do que isso, ele já tá numa cadeira de rodas. Então dá pra gente imaginar que quaisquer que seja a doença que ele tem é progressiva, mesmo se não for essa, né? Então se encaixa com a nossa hipótese. O Bernard, né, que é o pai do Hegel. Quando eu li sobre essa doença, sobre a polineuropatia, eu encontrei uma coisa interessante. Olha só. Tem um artigo que diz o seguinte: a fraqueza, né, muscular que se apresenta nessa condição também pode ser mais irregular, afetando os dois lados do corpo de modo diferente. E aí se encaixa exatamente no caso do Bernard, né, que a gente vê ele com a perna esquerda ou a direita, não vou lembrar, com uma clara dificuldade, né, de locomoção, enquanto a outra não. E depois isso se espalha e ele termina em cadeira de rodas. Então a gente pode pensar aqui numa possível correlação com o Bernard. Beleza. Outra questão aqui. Eu vou mostrar para vocês agora um artigo. Que existe, né, uma situação em que essa síndrome ela vem acompanhada de outras questões que aumentam muito a morbimortalidade dos bebês. Vamos conversar sobre isso. A Inês Canvald, ela perde o filho, né? Ela não fala muito sobre isso, mas a gente tem uma impressão, pelo menos eu tive, que ele era novo quando isso aconteceu, né? Ou criança ou bebê. E aí eu descobri que tem uma situação específica em que essa síndrome de Oderberg, ela é altamente mortal, né? Qual é a situação? Eu falei para vocês que geralmente essa doença, né, que é autossômica dominante, ela é heterozigota. Na verdade, eu acho que eu não falei isso, mas estou falando agora. O que é que significa ela ser heterozigota? Significa que, já que eu só preciso ter um alelo, né, que tem o gene responsável por essa doença, ou seja, eu só tenho que herdar o do meu pai ou da minha mãe, geralmente eu sou heterozigota para essa característica específica, né? Então, é o que a gente chama de azão-azinho, né, no ensino médio. Então, geralmente, as pessoas são heterozigotas para essa doença. Quando elas são homozigotas para essa doença, quando elas são azão-azão, os sintomas são muito mais preocupantes.
e podem levar à mortalidade. Quando que alguém é azão? Se o seu pai e a sua mãe tiverem o gene. A gente não sabe quem é o pai do filho da Inês, né? Mas se essa teoria estiver correta, a Inês tem o gene e o pai da criança é alguém que a gente conhece, porque faz parte dessa mesma grande família de Dark, né? Então é outra pista que a genética dá pra gente. Gente, qualquer dúvida que vocês ficarem sobre isso, me perguntem aí nos comentários que eu explico mais, tá? Essa questão genética eu tinha que fazer, assim, 7 vídeos para explicar ela direito. Mas como eu preciso falar e descrever muita coisa, eu reduzi a quantidade de informação, tá? Bom, e aqui eu tenho algumas questões, né? Quando é um estado homozigoto para essa doença, né? Tem muito mais do que perda de pigmento e audição, porque pode ter deformidades musculoesqueléticas e levarem à morte, né? O que pode ser o caso do filho ou filha da Inês, que a gente não sabe muito sobre. Ok, aqui eu vou colocar para vocês nas referências alguns casos, tá? De um menino que era homozigoto para essa síndrome e ele morreu com 24 meses, então tem alguns estudos de caso mostrando essa situação. Dificilmente, quando você é heterozigoto para essa doença, que é a grande maioria dos casos, ela tem algum índice alto de mortalidade, tá? Geralmente não, porque você ter heterocromia não vai ser nenhum risco, não vai te dar nenhum risco à sua vida e o topete branco também não, né? E nem surdez, não de forma direta. Outro ponto, o Eric, né? O Eric, ele é o personagem que mais tem um fenótipo parecido com pessoas com essa doença. Eu li diversos artigos científicos sobre essa doença e na grande maioria deles tinham fotos, né, de pessoas acometidas por essa síndrome. E o Eric é o personagem da série que mais tem características. Ele reúne pelo menos umas 4, né? A sobrancelha mais clara, a pigmentação marrom, o aparente albinismo e algumas outras questões, o olho muito claro. E uma coisa curiosa é que se vocês repararem na série, nem a mãe nem o pai do Eric são ruivos, nem tem nenhuma característica albina, né? A única outra pessoa ruiva da série é a Francisca. E teoricamente eles também não têm nenhuma relação familiar. A gente tem que ver aí o que isso quer dizer. E por último, eu queria mostrar uma última coisa para vocês, que é esse artigo aqui. Olha só. Esse artigo fala que essa síndrome, né, consiste no deslocamento lateral dos cantos internos dos olhos, que é a distopia cantorum, que eu já comentei com vocês. É uma raiz nasal larga e sobrancelhas confluentes, que é daquele jeitinho que eu expliquei, né? Aí fala da heterocromia, da trança branca no cabelo, que aqui é como se descrevesse a Jana, né? E a surdez congênita. Ok, vamos lá. Mais uma vez, eu corro o risco de entrar no viés de confirmação. Por ter assistido a série mais uma vez buscando dados que corroborassem com essa teoria, eu corro o risco de ter visto coisa que não existe. Mas eu queria mostrar essa foto aí do Mads para vocês. As fotos do Mads, elas são complicadas, porque todas as fotos do Mads parecem que são diferentes entre si. É muito difícil achar uma coerência na estética do Mads. É bem complicado, mas essa em específico é uma foto que, ao meu ver, parece que os olhos dele são um pouco mais deslocados, né, um pouco mais distantes. Dá para ver que ele tem uma base nasal larga e a parte medial. Bom, resumindo, existem várias possibilidades aí, né? Primeiro que achar as possibilidades da Cláudia ter herdado esse gene
fica um pouco mais fácil porque a gente sabe quem é a mãe e quem é o pai da Cláudia, né? Que é o Aegon e a Doris, se eu não me engano. A Elizabeth também. A gente sabe que a mãe da Elizabeth é a Charlotte e o Peter é o pai. A Jana fica um pouco mais complicado. A gente não sabe quem é o pai e a mãe da Jana. Nunca mostrou isso. Existem duas possibilidades aí. Ou o pai e a mãe da Jana são, ou pelo menos um dos dois, né? Porque vocês lembram, para expressar a doença só precisa herdar de um dos pais. É alguém que a gente já conhece, de algum tempo, que a gente não tem como saber em Dark qual é, né? Se a gente conheceu essa pessoa criança, mais velha, idosa, adulto, adolescente. Então, ou um dos pais dela é alguém que a gente conhece, ou ela é que começou tudo, né? Eu tenho que fazer uma árvore genealógica partindo da Jana para saber como que esse gen foi distribuído nos personagens principais de Dark, o que não é difícil, porque 3 personagens super importantes descendem da Jana, que é o Mikkel, o Magnus e a Marta. E aí, se a Marta tem filhos com o Jonas, eu já consigo ter uma geração de Nielsen e Kenwald com esse gen. Se o Magnus tem filhos com a Francisca, a mesma coisa. E o Mikkel, a gente sabe que teve o Jonas com a Hannah, né? Eu fiz vários esquemas pensando em diversas teorias, levando em consideração tudo que essa síndrome entrega pra gente. Eu terminei desistindo porque as possibilidades são muitas, mas eu achei uma coisa interessante. Eu já tinha visto algumas teorias de que o Peter é filho do Magnus e da Francisca, e isso faz muito sentido dentro dessa síndrome, tá? Porque a gente tem que dar um jeito dessa síndrome passar da Jana e chegar até a Elizabeth, por exemplo. E o jeito seria dessa forma, né? Outra coisa é que a Doris tinha que ser filha de um pai ou de uma mãe que a gente também já conhece e não sabe que é, né? Isso tudo é muito curioso, gente, porque os fãs de Dark, a gente, né, como um todo, a gente passou muito tempo focando na linha genética do Tronte, porque ele, teoricamente, é filho da Agnes, né? E muita gente acha que a Agnes e o Noah são filhos, sei lá, da Marta e do Jonas. Então a gente olhou muito para esse lado. É muito curioso essa síndrome falar pra gente que talvez a gente tenha que olhar mais para a herança da Jana e não do Tronte. Porque se a Jana tem essa mecha, o Tronte não precisa ter nada relacionado a essa doença para que tenha chegado em todos os outros personagens de Dark. Ou pode ser que ele tenha também. Talvez pode ser que seja como algumas pessoas acham, que é uma grande família, né? Que todo mundo expressa esse gen de alguma forma. Alguns de uma forma com menos penetrância e outros com mais penetrância. Mas é isso, gente. Eu queria agradecer. Qualquer dúvida, é só perguntar nos comentários que eu respondo cada um.